Olá, meus caros amigos, chegamos à segunda aula do terceiro módulo do nosso curso. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Na primeira aula desse módulo nós falamos sobre o sistema digestivo e falamos sobre o sistema circulatório. E agora nós vamos falar nesse encontro sobre o sistema excretor e o sistema nervoso. Então vamos avançando aí nos conjuntos de planta. Hoje tem muita planta para falar para vocês. A informação, um monte de informação muito útil para vocês, vai ajudar muito nos trabalhos de vocês na hora de fazer um diagnóstico, na hora de fazer um receituário, ou na hora de dar um conselho medicinal para alguém. Você pode ajudar muito vocês. Então vamos lá, vamos começar com o sistema excretor. O sistema excretor é um dos sistemas vitais para o funcionamento do nosso organismo. Ele é composto pelos rins, pelos ureteres, que ligam os rins até a bexiga urinária. A gente tem a bexiga, que é onde armazena a urina, e a gente tem a uretra, propriamente dita, que é a saída dessa urina. O sistema excretor ele é responsável por limpar o sangue, ou seja, todo o fluxo sanguíneo do seu corpo passa pelos rins. Nós temos dois rins, e eles são responsáveis então por fazer essa filtragem. O que ele filtra nesse caso? Todo tipo de toxina, todo tipo de resíduo metabólico produzido pelas células. Se você teve alguma infecção, alguma coisa, as bactérias mortas também vão ser retiradas pelos rins, e tudo isso vai virar urina. Grandes resíduos a serem retirados do nosso sangue, que intoxicam o nosso sangue, é a ureia. Por isso a urina se chama urina, por causa da ureia. Então a gente vai retirar do sangue esse resíduo metabólico produzido pelas nossas próprias células, que é a ureia. Quando a gente tem excesso de cálcios livre no sangue, ou quando a gente tem excesso de cristais de oxalato, né? O oxalato é um produto também do nosso organismo. Quando a gente tem isso muito no sangue, pode ocorrer o risco desses cristais se solidificarem na forma de pedras. A gente vai chamar de cálculo renal, ou pedra nos rins. Essas pedras então podem se formar tanto dentro dos rins propriamente dito, quanto na bexiga urinária. O grande problema é que ele vai entupindo a passagem de urina, e aí a gente tem um processo em que o rim não funciona mais, certo? Então ele filtra o sangue, produz a urina, e ele não consegue liberar essa urina. Então você começa a ter uma pressão muito forte nos rins, o que causa cólicas terríveis, dores terríveis. Em alguns casos a gente consegue sim resolver com plantas medicinais, tem plantas excelentes, principalmente quando as pedras são pequenas, ou quando o pessoal chama de areia, né, que é o começo dessa cristalização, é mais fácil resolver. Mas, em alguns casos, realmente precisa da intervenção cirúrgica para retirar. Existem pedras muito grandes, com 2 centímetros, 3 centímetros as pedras, e realmente precisa de uma intervenção cirúrgica para resolver o problema. Mas, via de regra, a gente consegue passar essa fase com o uso de plantas medicinais. Um dos grandes problemas que levam às pedras nos rins está diretamente relacionado com o consumo de água e com a alimentação. Então, primeiro, se a pessoa não consome água, os rins dela começam a acumular, a urina dela começa a ficar mais densa, mais carregada de sais, e essa agregação de sais dentro do rim facilita a agregação, formando os cristais, formando as pedras. Então, quanto mais água você toma, mais diluída fica a sua urina e menor chance você tem de formar os cristais. Tanto você pode perceber, se você passar um dia tomando pouquíssima água, no final do dia você tem uma urina densa e escura. Se você tomar muita água durante o dia, você vai perceber que a sua urina no final do dia está extremamente límpida, clara, e parece que você está urinando água propriamente dito. Então, quanto mais concentrada for a sua urina, mais chances você tem de agregar os cristais. Rins reaproveitam a água da própria urina. Então, se você está consumindo pouca água, o que ele faz? Ele retira essa água da sua própria corrente sanguínea e forma a urina. Quando o seu organismo percebe que está faltando água, que você não está consumindo água, ele começa a retirar a água da urina. Por isso que ela vai ficando cada vez mais densa e concentrada. Outro grande problema relacionado aos rins é o problema da nefrite, que é a inflamação dos rins. Principalmente por conta de alguns medicamentos, produtos químicos que podem irritar os rins. Você acaba desenvolvendo uma nefrite. E aí a gente vai trabalhar com plantas que são anti-inflamatórias para o rim, tentando resolver esses problemas. Quem não cuida da nefrite pode ter até sangramento na urina, chamado de hematonúria. Quando a pessoa está já urinando sangue e tudo mais, não se desespere, tá? É um problema que pode ser resolvido. Então vamos indicar algumas plantas que são anti-inflamatórias, que são regeneradoras dos rins e que podem ter um efeito até protetor dos rins para evitar esse tipo de problema.
A insuficiência renal está ligada com o mau funcionamento do rim, ou seja, o rim não filtra o suficiente. Por conta dessa insuficiência renal, a pessoa começa a ter acúmulo das toxinas e dos resíduos metabólicos na sua corrente sanguínea e passa por um processo de intoxicação. É necessário liberar tudo isso da nossa corrente sanguínea. Então nós vamos falar também sobre um conjunto de plantas que estimula a função renal, estimula o rim a funcionar, para que caso a pessoa esteja com problema de mau funcionamento dos rins, você possa ajudar também. Outro problema muito recorrente com as pessoas, e também está relacionado muito com a falta do consumo adequado de água, é a cistite ou a infecção urinária, né? A cistite é a inflamação da bexiga. A bexiga fica irritada, inflamada por conta do acúmulo justamente dessas toxinas, desses resíduos metabólicos. Quando a pessoa não consome água suficiente, começa a acumular dentro da bexiga também. E esses produtos estão sendo expulsos do nosso organismo justamente porque são tóxicos. E se eles ficam muito tempo em contato com a urina, principalmente pessoas que não vão frequentemente ao banheiro, que seguram para ir ao banheiro muito tempo, há o risco iminente de ter uma cistite, que é a irritação então da parede da bexiga. E a infecção urinária está ligada com bactérias que atacam o sistema urinário. Isso muitas vezes está ligado com um problema de higiene pessoal da pessoa. Não quer dizer que a pessoa não tome banho adequadamente, que a pessoa não faça sua higiene adequadamente, mas que em algum momento, por um lapso, houve uma infecção de bactérias na região genital. Pode ser tanto homens quanto mulheres. As mulheres muito mais facilidade do que os homens, por ter a genitália mais interna, tem uma chance muito maior de ter a infecção urinária. No caso da infecção urinária, além de anti-inflamatórios, né, além de plantas anti-inflamatórias e diuréticos para facilitar, além do consumo maior de água, a gente também precisa observar plantas que são antibióticas, ou seja, que combatem essas bactérias para conseguir resolver efetivamente o problema. Mas sempre dá para resolver. Eu já ajudei bastante pessoas com esse tipo de problema com muito sucesso. Então vou passar essas plantas para vocês poderem também tratar esse tipo de problema. Para começar a falar então de plantas medicinais, nós vamos falar sobre a cana do brejo. A cana do brejo é uma planta que a gente já falou sobre ela no controle da hipertensão e tudo mais, e ela é um diurético excelente, ela aumenta a diurese, a produção de urina. Então, se a pessoa, além de tomar a água dela, ela pode, em alguns momentos do dia, 2 ou 3 vezes ao dia, tomar o suco das folhas da cana do brejo. Basta pegar as folhas frescas, bater no liquidificador com limão, por exemplo, é muito bom bater com limão e água, e fazer um suco que é mineralizante, que é refrescante e que é um diurético excelente. A segunda planta é a douradinha do campo. Existem algumas espécies dela. Aqui na minha região litorânea eu tenho a Valteria indica, e no interior do país as pessoas normalmente encontram a Valteria douradinha. Mas é uma planta muito eficiente para o tratamento das vias urinárias. Pode usar a raiz, o caule, as folhas, as flores, pode usar toda a planta e fazer um chá excelente como diurético. E ele ainda faz a desinfecção das vias urinárias. Então ele também é muito interessante nesse caso. Mas como diurético, a douradinha é uma planta excelente. Próxima pedra, eu falei a pedra. A gente percebe que a pessoa está imersa no sistema. A próxima planta é a famosa quebra-pedra, que você vai encontrar vários tipos de quebra-pedra. Elas nascem espontaneamente em praça, em jardins, em cantos de rua, no quintal, na sua horta, vai nascer muita quebra-pedra. Quebra-pedra é um excelente diurético. Você vai conseguir aumentar o volume de urina utilizando a quebra-pedra. E além disso, ela também tem ações para o caso de pedra nos rins, infecção urinária, a gente vai falar mais sobre ela. Mas como diurético, a quebra-pedra é uma excelente opção. Outra planta muito comum, muito fácil de encontrar e que tem uma excelente ação diurética é a brilhantina, que é uma plantinha muito simples, encontrada em muitos lugares, nasce espontaneamente, cantinho de calçado, cantinho de muro, cavalete de água, sempre nasce brilhantina, e é uma planta que tem uma ação muito interessante como diurética também. Então vale a pena escolher a brilhantina. É legal porque você tem um hall de plantas, você pode olhar assim no seu quintal e falar assim, eu tenho isso, posso usar. Ou você fala para a pessoa, mostra as fotos para ela das plantas, fala, você tem essa planta? Tenho. Então usa. É muito legal porque facilita muito o trabalho. A gente está falando aqui de plantas que nascem espontaneamente, que nascem em qualquer lugar. E isso ajuda muito a um trabalho que as pessoas deem continuidade. Às vezes você está procurando uma planta e o cara te indica uma planta que só nasce no alto do último cume do Himalaia e que você tem que pagar centenas de reais por 100 gramas dela. Isso inibe o que as pessoas utilizem, as pessoas comuns no dia a dia utilizem plantas medicinais.
Usando essas plantas que eu estou indicando para vocês, em muitos lugares você encontra essa planta, até se precisar comprar, encontra fácil para comprar, e são plantas extremamente baratas. Então isso facilita muito a continuidade do tratamento das pessoas. Ainda uma planta muito afamada por ser diurética, por trabalhar o sistema urinário, é a embaúba. A embaúba, que é uma árvore bem grande, a gente já falou um pouco sobre a embaúba na aula anterior, mas é uma árvore bem alta, bem grande, de poucas folhas. Normalmente você tem que esperar as folhas caírem. Se você não achar uma embaúba jovem que seja baixa, você vai ter que esperar as folhas dela caírem, porque pode chegar a 12 metros de altura a árvore. São folhas grandes, então com uma folha dá para fazer muito chá. E você pode escolher a embaúba, dá para comprar em casa de ervas também, é uma planta fácil de encontrar e que tem uma ação muito efetiva como diurético. Uma coisa interessante, se quiser fazer a tintura da embaúba, você tem que colher a folha ainda fresca. Então você vai ter que dar um jeito, ou encontrar uma embaúba mais baixa e retirar as folhas, ou esperar, ou subir a árvore e retirar a folha de lá de cima, porque com a folha seca caída não dá para fazer a tintura. E pode ser muito legal ter tintura para esses problemas urinários. Você escolhe umas 4, 5 plantas, faz uma tintura híbrida ali. É muito legal ajudar as pessoas com doenças urinárias. Outra planta muito comum e muito útil como diurético é a trapoeraba. É uma planta que nasce espontaneamente em muitos lugares também, é muito fácil de encontrar. Você encontra a trapoeraba com a flor azul ou cor-de-rosa. Mais comum é encontrar com a azul. E ela tem uma ação diurética muito interessante. Além de ser uma planta alimentícia não convencional. Você pode escaldar, né, ferver as folhas dela e consumir, fazendo saladas ou refogados e tudo mais. E é muito saboroso usar a trapoeraba também. Pode até incluir no suco verde a trapoeraba como diurético. Uma planta muito famosa e que tem uma ação diurética excelente, ela é capaz de aumentar muito o volume de urina e num prazo muito rápido. Você tomou o chá dela, em poucas horas o volume de urina aumenta muito. É o dente de leão. Você pode usar tanto as raízes quanto as folhas do dente de leão. Na minha região é difícil de encontrar o dente de leão nascendo espontaneamente, mas em algumas outras regiões ele é uma praga que nasce e é difícil até de eliminar dos gramados, dos jardins. Então o dente de leão é uma opção muito legal para se usar. Quem não tiver à disposição o dente de leão pode comprar o dente de leão seco mesmo para fazer o chá, mas é uma planta fantástica como diurético. Por fim, o crajiru. O crajiru é uma planta muito útil. Hoje em dia ela tem sido reputada até para cura da leucemia, para cura de vários tipos de câncer, como anti-inflamatório fortíssimo, para N problemas, crajiru serve. Outro nome do crajiru é pariri, você pode encontrar como crajiru ou como paririu. O mais correto é utilizar o nome científico da planta para não ter erros. E é uma trepadeira com flores muito bonitas, cor-de-rosa. Existem duas espécies muito parecidas, uma mais na região norte, mais da Amazônia, outra mais na região sudeste, aqui sul do Brasil, mas as duas têm as mesmas propriedades. É uma planta muito rica em ferro também, então você pode, no caso de anemias, também pode indicar. Mas ela tem uma ação diurética fortíssima. Então pessoas que estão realmente com insuficiência renal, por exemplo, é um diurético que ajuda muito nesse caso. Agora falando de cistite, que é a inflamação da bexiga. Existe um conjunto de plantas, algumas a gente já falou, como por exemplo a quebra-pedra é muito eficiente, a douradinha é muito eficiente, a cana do brejo também é muito eficiente e a trapoeraba. Essas plantas, a gente já falou sobre elas como diurética, ela também tem uma ação muito efetiva aqui no caso da cistite. Mas existem outras plantas para cistite que são muito reputadas por esse trabalho delas. Uma é a terramicina. A terramicina tem uma ação de desinfecção do sistema urinário e ela é bastante utilizada para esse fim. E além da terramicina, além da terramicina, ainda o carrapicho beiço de boi. E o carrapicho beiço de boi nasce em qualquer lugar, qualquer gramado tem como infestação o carrapicho beiço de boi. A gente vai achar ele tanto numa versão mais alastrante, quando ele está na fase vegetativa dele, quanto numa fase mais ereta, né? Ela vai subindo os galinhos dele na fase reprodutiva. Mas é uma planta muito reputada para o caso de cistite, por exemplo, de outras infecções vaginais, como corrimento, como gonorreia, utilizada não só no Brasil, mas em toda a América Latina, principalmente no Peru e em alguns países da África também. Ainda no caso da cistite, o dente de leão e o crajiru são duas plantas muito interessantes porque eles são anti-inflamatórios também, então eles podem atuar como anti-inflamatórios nesse caso. Lembrando que sempre é importante aumentar o consumo de água no caso da cistite também. E pode ser feito com algumas dessas plantas o banho de assento, pode ser muito interessante também para tratar, principalmente no caso de mulheres. Utilizar o banho de assento com algumas dessas plantas pode ajudar muito no tratamento da cistite. Agora vamos falar sobre as nefrites, que é o problema da inflamação dos rins.
está diretamente ligado com o consumo de água também e com substâncias que atacam os rins, como por exemplo medicamentos. Eu sempre digo para as pessoas, leiam a bula do medicamento, você vai se surpreender com o número de efeitos colaterais que os seus medicamentos oferecem. Sabe o que minha irmã falou para mim assim? Ela falou assim, não, mas eu só tomo Buscopan, Buscopan é natural. Eu falei, é natural? Você já leu a bula do Buscopan? Não, mas é tranquilo, Buscopan é um remédio tranquilo, assim, tá bem. Aí fui lá na internet, bulas online, Buscopan, aí abri a bula do Buscopan, falei pra ela, aqui ó, choque anafilático, não sei o que, queda de pressão, problema cardíaco, não sei o que. Meu Deus, tudo isso? Eu falei, pois é, tudo isso. O seu remédio pode fazer por você. O seu remédio natural, fala assim. O seu remédio natural pode fazer por você. Aí eu li uma matéria de um cara, um pesquisador da Unesp sobre plantas medicinais. Aí ele falou assim, o mais interessante das plantas medicinais é que eles fazem as mesmas coisas que os medicamentos comuns, mas não tem efeito colateral. Na cara. A gente vai continuar falando sobre os rins, mas vocês vão perceber que a gente mudou de cenário aqui. A gente estava numa praça antes e alguém resolveu colocar uma rocha arretado atrás da gente, não dava mais para continuar lá. Então a gente veio para esse outro lugar maravilhoso, onde tem árvores maravilhosas, para continuar a falar sobre o sistema urinário, né, sobre o sistema excretor. Muito bem, esse problema então a gente vai tratar um grupo de plantas que é tanto, algumas a gente já falou, como diurético e tudo mais, a gente vai retomar elas e mais algumas plantas que são muito úteis nesse caminho. A primeira planta é o chapéu de sol. O chapéu de sol é uma árvore muito utilizada em paisagismo, ela é originária da Ásia e ela é muito utilizada para arborização urbana também. Bom, você pode encontrar ela com o nome de castanheira, castanhola, amendoeira, sete copas. Aqui na minha cidade tem muito chapéu de sol, então é fácil utilizar. Se tiver na sua cidade, faça uso do chapéu de sol, porque ele é uma planta maravilhosa. Bom, qual que é o papel do chapéu de sol? Ele tem uma ação sobre os rins, tanto anti-inflamatória como regeneradora dos rins. Ele ajuda os rins a se regenerar. Então, no caso de uma nefrite, que é essa inflamação, ele vai ajudar no processo de regeneração da estrutura do próprio rim. Outra planta que a gente já falou bastante sobre ela aqui é a erva baleeira, e ela é um anti-inflamatório fantástico. Para problemas dos rins, para nefrite especificamente, para essa inflamação, o uso do chá da baleeira pode ser excepcional para auxiliar o processo de desinflamação dos rins. Outras plantas que a gente já falou sobre elas aqui com relação ao sistema excretor são a quebra-pedra, a douradinha e o crajiru. O crajiru também é um excelente anti-inflamatório, a gente já falou sobre isso, então há uma ação importante sobre o rim, desinflamando o rim, além de ser um excelente diurético também que estimula a função do rim. A quebra-pedra e a douradinha têm atividades diuréticas e também são muito benignas nesse caso da inflamação. Elas também têm uma ação anti-inflamatória bem interessante. E por fim a cana do brejo, que a cana do brejo sempre, para problemas dos rins, ela é excelente, o suco da cana do brejo, excelente para ativar as funções do rim. Agora vamos falar sobre as pedras dos rins, os cálculos renais, que é um problema que muita gente sofre, que muita gente me procura, pelo amor de Deus, o que é que eu faço para pedras nos rins? Bom, muito bem. Existe um grupo de plantas muito eficientes, algumas com, por exemplo, a quebra-pedra. A gente já falou muito da quebra-pedra, mas a quebra-pedra sobre o cálculo renal ela tem uma ação muito interessante. Primeiro, porque ela é anti-inflamatória, então a inflamação do próprio sistema urinário todo ela já consegue reduzir. Depois, ela é anestésica para os ureteres, então o canal por onde passa a urina, que liga os rins à bexiga, ele fica mais anestesiado pela ação da quebra-pedra. E ela dilata os ureteres, facilitando a passagem das pedras. Logicamente que uma pedra pequena, de poucos milímetros, vai passar. Agora, pedras maiores, a gente precisa de ou tentar destruir, né, degradar essas pedras para que elas possam passar, ou realmente é necessário um procedimento cirúrgico se a pedra for grande demais. Uma opção muito interessante é o uso de uma planta muito comum no Brasil, juntamente, né, em associação com uma planta não tão comum assim. Eu li uma pesquisa de uma universidade indiana, onde se demonstrava que o caule da bananeira, se você pegar aquele cerne da bananeira, que o pessoal às vezes até cozinha e consome como palmito, o cerne da bananeira, em associação com uma planta indiana chamada Crataeva nurvala, essas duas plantas juntas, nessa pesquisa que eu li, demonstrou a capacidade de reduzir o tamanho dos cálculos renais. Pessoas que consumiram essa associação de caule de bananeira com Crataeva nurvala
tiveram uma expressiva redução no tamanho das pedras. Crataeva nurvala você não vai encontrar no Brasil, você vai ter que comprar pela internet, provavelmente, ou em casas muito especializadas em ervas medicinais, ou em casas especializadas em terapia ayurvédica. Então, se há na sua cidade, ou se você tem contato com pessoas que trabalham com terapia ayurvédica, provavelmente seja mais fácil encontrar essa planta. Mas as pesquisas trazem um retrato muito promissor do uso dessa associação. A cana do brejo também é muito interessante no caso das pedras dos rins. Eu tenho relatos de pessoas que dizem ter se curado das pedras dos rins somente com o uso da cana do brejo, fazendo o suco da cana do brejo, tomando diariamente, ou fazendo chá da cana do brejo, tomando diariamente, conseguiram eliminar as pedras. Logicamente eram pedras pequenas, não eram pedras grandes, tá? Mas a gente fala de uma planta que tem uma ação para eliminar a pedra dos rins, fica parecendo que qualquer pedra pode passar. E na verdade são pedras, as menores, sim, conseguem passar. E a cana do brejo, como ela elimina muito sais pela urina também, ela, se você tem a tendência a acumular sais nos rins ou na bexiga, vai ser muito interessante para evitar o acúmulo desses sais e a cristalização deles também. Ainda, uma outra planta muito comum e muito fácil de utilizar é o limão, o extrato da casca do limão. Então você vai pegar a casca do limão, corta ela, tira com a faca toda a casca do limão, a parte da polpa você não vai utilizar. Essa casca do limão você tritura e faz a tintura, como vocês já aprenderam a fazer tintura. Faça a tintura do limão. O limão, ele tem a capacidade de reduzir a concentração de cálcio livre. Então as cristalizações de cálcio não acontecem com tanta intensidade quando você está tomando o limão. E mesmo o oxalato, que também é um outro produto que se cristaliza formando as pedras, então cálcio e oxalato, eles são eliminados pela urina por conta da ação da casca do limão. Então é muito eficiente, principalmente para pessoas que têm tendência a ter a ter pedra no rim várias vezes, né? Tem gente que opera e tem de novo, opera e tem de novo. Então essa pessoa tomando a tintura, o extrato alcoólico da casca do limão, vai ter um efeito muito interessante, prevenir a formação de novos cálculos. Mais uma planta muito eficiente no caso da prevenção das pedras nos rins é o cordão de Frade. O cordão de Frade ele tem uma ação também de eliminar ácido úrico, de eliminar oxalato, de eliminar um monte de sais que normalmente se acumulam nos rins e na bexiga, cristalizando e formando cálculos. Esses são os problemas mais comuns que vocês provavelmente vão enfrentar com relação aos rins. Lógico que existe uma lista muito grande de problemas renais e que provavelmente em algum momento vocês podem tentar tratar. Mas essas plantas que eu passei para vocês aqui, principalmente essas plantas, têm uma ação muito efetiva sobre os rins e podem ser utilizadas ainda para outros problemas renais. É o estudo, o aprofundamento no estudo que vai dar recursos para vocês tomarem as decisões corretas. O que eu estou passando aqui realmente é o básico, mais genérico nesse sentido.